Olá, bom dia você que me assiste. Deus te abençoe no nome de Jesus. Estou feliz por estar com você mais uma manhã e mais um dia, Ministrando a você a palavra recebida por Deus. Graças a Deus, Deus me deu uma palavra e eu tenho uma palavra para você com o título de A Mordida, o Veneno e o Escape. A mordida, o veneno e o escape. Deus quer falar conosco nesta manhã. Vamos orar juntos? Deus, no nome de Jesus, eu e esta pessoa que oramos, agradecemos ao Senhor por esta manhã e por esse dia. Pedimos ao Senhor para falar conosco, meu Deus, através da Tua palavra. Seja engrandecido o Teu nome e nos faça lembrar, ó Deus, que em quaisquer circunstâncias, se clamarmos ao Senhor e pedirmos a Tua presença e a Tua ajuda, o Senhor estará conosco, nos ajudando e nos fortalecendo, ouvindo as nossas orações também pelos nossos familiares e amigos, e assim oramos no nome de Jesus, agradecidos. Amém. Que Deus continue te abençoando e te dando graça, Vamos então ler a palavra de Deus que está em Números capítulo 21, a parte A do versículo 2, a parte A do versículo 3 e depois o versículo do 4 ao 6. Vamos entender, por isso eu peguei só parte desses dois primeiros versículos, que diz assim: E Israel fez um voto ao Senhor. E Israel fez um voto ao Senhor. A parte A do versículo 3 diz assim: E o Senhor ouviu a voz de Israel. E o Senhor ouviu a voz de Israel. Versículo 4. E eles partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo ficou muito desencorajada por causa do caminho. E o povo falou contra Moisés, e contra Deus e contra Moisés. Por que nos trouxeste do Egito para que morrêssemos neste deserto? Porque aqui não há nem pão, nem água. E este pão leve traz repugnância à nossa alma. Na Bíblia de Israel diz: e nós temos que comer este miserável pão, ou esse miserável maná. Versículo 6. E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, que mordessem o povo, e grande parte do povo de Israel morreu. Então, nessa parte que diz que o povo ficou desencorajado, na nossa Bíblia diz que o povo se rebelou novamente. O povo ficou descontente novamente com o cuidado de Deus para com eles, porque ainda estavam no deserto. O que lemos é o seguinte: Deus, deixou o povo ali por um tempo, naquele período que eles ficaram ali guardando luto, chorando por 30 dias a morte de Arão. Nós falamos isso na mensagem passada. Então, o que acontece? Na mensagem de anteontem, A mensagem de ontem foi outra porção da Bíblia e não sequência desse estudo. O que acontece? Então, este povo, que estava ali, fez com que, ou por alguma razão, chegou notícia a um rei cananeu de Arad que o povo estava caminhando rumo à terra prometida, rumo a ele. E o que ele fez antes que o povo saísse do pé do monte? Ele disse: eu vou lá destruir este povo. Mas quando este rei chega lá, o que acontece é que ele, guerreando, ele leva alguns cativos do povo de Israel. E levando cativo, o que Israel faz? Israel então faz um voto a Deus, dizendo: se o Senhor entregar este rei, essa cidade nas nossas mãos, nós vamos destruir totalmente a cidade. E a Bíblia diz que este voto Deus ouviu. E Deus então ajudou o povo a ganhar de volta os seus cativos, destruir aquela gente que guerreou contra ele e destruir também a cidade. E isso foi fato. O voto Deus ouviu, Deus ajudou e o povo cumpriu o que prometera a Deus. Mas engraçado é que na hora que o povo então começa a sair dali, caminhar novamente, o que acontece? O povo fica descontente com os cuidados de Deus.
E a Bíblia diz que o povo se levanta contra Deus primeiro e depois contra Moisés. Já não tinha Arão para eles acusarem mais. Então agora é Deus e Moisés. E parece que o povo deixa entender que a culpa do sofrimento deles é de Deus, porque eles não queriam sair do Egito, segundo a reclamação deles, né? Lá eles tinham fartura e agora estão no deserto onde não há água e até o maná, o milagre que Deus faz para alimentá-los, eles chamam de um maná miserável, né? Detestável às nossas almas, repugnante às nossas almas. Quanta ingratidão e quanta ofensa, como agravante foi aquela palavra diante de Deus e diante de Moisés. E a Bíblia mostra que Deus irou, e Deus então envia serpentes venenosas para picar este povo. Eu quero lembrar a você que aquelas serpentes que estavam ali, elas já existiam no deserto. Elas já existiam por onde eles passaram. E Deus protegeu toda esta gente antes para não ser picado por elas. Mas agora a tristeza de Deus era tão grande para com eles que Deus não só as espantou para não picá-los, mas Deus as ajuntou para que picasse o povo e matasse aquele povo ingrato. Aquele povo rebelde, que uma hora aplaudia e outra hora blasfemava. Vamos no estudo entender que o povo, então, depois que começou a ver a mortandade e ver que todos estavam morrendo, porque muita gente já havia morrido ali, eles correm para Moisés e diz: pecamos contra Deus e contra ti. Mas não vemos arrependimento nessas palavras. Vemos sim o medo da morte. O medo de morrerem todos. Mas não era um povo que desejava morrer, agora tem medo de morrer. E correm para Moisés, para dizer a Moisés: ore a Deus, porque nós pecamos contra Deus e contra você. Moisés então ora a Deus. E o que Deus faz? Deus então faz o seguinte: Moisés, você vai pegar uma serpente de metal e você vai pendurar essa serpente numa haste e vai erguer esta haste. E todo aquele, diga ao povo, todo aquele que olhar para a serpente, após ser picado por ela, ele viverá, ele não morrerá. O veneno da serpente, após ele olhar para a serpente que está na haste, este veneno não fará efeito na vida dele e ele viverá. E Moisés fez assim. Então o povo, ao ser picado pelas serpentes, o que acontece? Eles olhavam para a haste. E ali então eles entendiam que havia cura ao olhar para aquela serpente que estava na haste, porque ali era a providência de Deus para que a cura chegasse até eles e para que o efeito das serpentes não os matasse. Volto a recordar a você, as serpentes não foi um milagre de Deus, que Deus de uma hora para outra as criou para picar o povo, não. Elas existiam ali no deserto, tanto serpentes quanto escorpiões. Mas agora Deus se irou com o povo, então Deus as ajuntou e disse: vocês que eram espantadas, agora vão picar, tem a minha autorização para picar este povo e matá-los, porque eles são rebeldes e eles se levantam contra mim, o Deus de toda a provisão. Quero lembrar a você que a serpente numa haste é o símbolo da medicina. Mas por que a serpente numa haste é o símbolo da medicina? E muita gente não sabe disso aí. Dizem que um certo Esculápio, o nome dele era Esculápio, um grego, ele estava no ventre da mãe quando a mãe já era morta. Então, os médicos tiraram ele do ventre da mãe. Como ele não tinha pai, esta é uma lenda, e ele não tinha pai, então eles deram este sujeito, este bebê, para ser criado por um centauro.
Mas o que é um centauro? Centauro é uma figura, metade corpo de homem, metade corpo de cavalo. Olha que coisa estranha. Então, diz a lenda que ele foi criado por esse centauro. E que esse centauro ensinou, né, a medicina natural, a medicina com as plantas para curar. Conta a lenda que ele chegava até ressuscitar mortos. Mas recorde que por ele ter sido tirado do ventre da mãe que já estava morta, eles consideravam, os gregos, que isto era um milagre. Então ele foi criado por esse centauro e ele se tornou mais sábio, segundo a lenda, do que este centauro. Então, que o ensinou a medicina natural. O que ocorre é que este poder todo dele ficou famoso. E ficando famoso, um dia ele vai visitar um cliente, e um paciente, e quando ele vai visitar o paciente com seu cajado, uma serpente então sobe no cajado e se enrola no cajado. Daí para frente, a mitologia grega trouxe esta serpente na haste como símbolo da medicina, o símbolo da cura, da saúde, da sabedoria, e assim vai. Mas eu quero lembrar a você que tudo isso que eu contei aqui diz a história que é uma lenda. E que é uma lenda? Uma lenda são fatos verdadeiros adicionados a fatos irreais, a fantasias, a coisas imaginárias, para que isso se torne importante àqueles que ouvem a história e acreditem na história. O diabo, ele é desse jeito. Ele pega algo, como fez lá no Jardim do Éden, algo que é verdadeiro, mas mistura com o que é falso para enganar a raça humana. Mas, graças a Deus, que ele não tem poder sobre nós, os cristãos verdadeiros. E quando é que essa serpente, que este diabo, que é Satanás, tem poder sobre nós ou tem autoridade sobre nós? Quando nós fazemos como aquele povo no deserto. Quando nós esquecemos que Deus nos ouviu, que Deus ouviu o nosso voto, que Deus nos deu a vitória, que Ele está no nosso meio, está nos abençoando, e começamos a murmurar, a rebelar contra líderes de Deus e contra Deus. Mas eu volto a repetir esta palavra, contra líderes de Deus. Não são esses que se dizem líderes por aí. O homem de Deus, ele tem os milagres de Deus acontecendo na vida dele. Eu vou dizer para você uma coisa. Sábado, eu estava muito cabisbaixo falando com Deus durante todo o sábado. No domingo pela manhã, eu repeti a minha oração a Deus e disse: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não quero passar o domingo como passei o sábado. Eu quero começar a minha segunda-feira, que é hoje diferente. No momento que eu orava, 9h15 da manhã, chegou uma mensagem no meu celular com a resposta daquilo que eu havia orado no sábado e no domingo antes da mensagem chegar. 9h15 eu estava orando pela manhã. E 9h15 a mensagem chegou no meu celular. Deus respondendo a minha oração. Deus responde a tua oração também, mas você precisa entender que aquele povo só era curado quando eles olhavam para aquela serpente de metal pendurada numa haste. A serpente estava ali picando, mas havia uma serpente de metal pendurada numa haste, que era Deus permitindo que aquela serpente representasse o Cristo da cruz. E o povo que olhava, mesmo sendo picado pela serpente, eles olhavam para a serpente de metal na haste, de cobre na haste, e eles eram curados e o veneno não fazia efeito neles. A serpente estava no meio deles. Deus não as tirou do meio deles. Deus permitiu que elas continuassem picando. Mas ali havia solução. Por isso o título da nossa mensagem é A Mordida, o Veneno e o Escape. Volto para a mitologia grega. Hoje o mundo tem tentado te enganar com muitas filosofias.
Hoje tem pregadores só de filosofias, mas isso é uma lenda criada para que se torne importante no meio dos homens. E a medicina pegou isso aí e coloca lá em cada escritório, cada consultório que você entra, tem ali uma serpentezinha pendurada no haste, símbolo de idolatria, porque os gregos chamam Esculápio o deus da medicina, e usou essa serpente na haste como o símbolo deste Deus, falso Deus da medicina. Quero lembrar a você que a vida e a morte está nas mãos de Deus. Morre quem Ele permitir e vive quem Ele quiser. Ninguém é superior ao nosso Deus. Estamos orando por uma criança que está lá no hospital, 2 meses de idade. Oramos na sexta, parece, no sábado. Nós oramos no sábado pela manhã, me parece. Oramos no domingo. E no domingo eu mandei perguntar sobre a criança. E a criança está cada dia melhor, 2 meses de idade, já passando pelo vale da sombra da morte. Mas nós podemos orar e Deus irá nos ouvir, como ouviu Moisés quando clamou por aquele povo que se rebelou contra ele. Deus irá ouvir a tua oração, meu irmão e minha irmã. Deus irá ouvir. O que nós temos que fazer é saber que nós estamos vivendo num mundo de serpentes e que vão tentar nos picar. E elas só terão poder de nos picar se nós murmurarmos contra Deus, se nós rebelarmos contra Deus. Mas na medida que nós estivermos no pé da cruz de Cristo, nosso Salvador, aquele que era a realidade daquele símbolo no passado, a profecia cumprida daquela profecia feita no passado, o Cristo da cruz, quando olhamos para Ele e dizemos: Deus, é no nome deste Jesus